Olá, meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho Segurança, que tem como objetivo divulgar as melhores práticas no setor de segurança. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista ao final. Peço se inscrever no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho e no nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial. E também divulgar que nós estamos sendo patrocinados pela Alpha Securi, uma empresa que é referência na prestação de serviços de segurança e multisserviços. E agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele tem MBA em Gestão Estratégica de Segurança Empresarial, tem o maior título mundial de segurança, o CPP, que é o Certified Protection Professional, autor de 3 livros físicos, 3 e-books e além de diversas cartilhas do setor. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Davi Fernandes. Davi, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom recebê-lo aqui hoje. Eu que agradeço, Luiz, fico honrado com esse convite, espero ajudar aqui de alguma forma. Com certeza. Davi, eu li no seu currículo que você tem um certificado internacional que é extremamente importante. Quem é da área de segurança sabe o quanto vale. Mas eu queria que você contasse para a gente como é que foi sua trajetória para ter o CPP e o que isso é importante para você e mudou a sua visão em relação à segurança, que você já tinha muita experiência nisso. Mas vamos falar do CPP. Sim, ok. É muito importante as pessoas saberem que existe uma certificação para um profissional, ou seja, aquele profissional que quer estudar, que quer realmente entender os conceitos de segurança. Eu vim do mercado de segurança eletrônica e eu achava que a eletrônica sozinha não dava para resolver os problemas realmente de segurança de qualquer empresa. E aí eu fui buscar estudos. E quando eu estava me formando no MBA em Gestão Estratégica de Segurança Empresarial, um professor apresentou, existe uma certificação. Você precisa estudar mais de 5.000 páginas, é em língua estrangeira, ou em espanhol, ou em inglês. E eu sou movido a desafios, né? E aí eu falei, eu quero estudar, eu quero entender mais de segurança. E foi isso que eu fui buscar. Eu levei 2 anos, não passei no primeiro exame. Eu fiz o exame em espanhol, porque eu não dominava toda a literatura em inglês. Eu tive que estudar em espanhol e um pouquinho em inglês e uma parte em português. Fiz a prova em espanhol. No primeiro ano não passei, no segundo ano tive que estudar tudo de novo. E aí eu consegui conquistar. A nota da certificação ela é bem exigida. É no mínimo 80% de acerto desse exame. E então eu consegui conquistar. E aí, obviamente, o que ela me trouxe de frutos? Um conhecimento muito mais amplo, muito mais aprofundado do que propriamente só no MBA como especialista em segurança. Trouxe mais pilares de segurança. Trouxe uma visão desde o projeto arquitetônico a uma pronta resposta. Então, essa certificação ela traz um conteúdo avançado das melhores práticas mundiais, estratégias técnicas que realmente, integradas, combinadas, elas funcionam. E elas geralmente são aplicadas no mundo corporativo, principalmente nas multinacionais. E fruto disso, eu acabei escrevendo alguns livros, acabei virando professor, a certificação me abriu convites, né, para várias áreas e também abriu um network super qualificado, ou seja, eu comecei a me relacionar com aqueles que são CPPs também. São gestores de grandes multinacionais, de grandes empresas, diretores, e isso, obviamente, aumentou muito mais o aprendizado. Aí eu comecei a enxergar a segurança como um todo e o que realmente precisa para funcionar. Agora, você falou que é uma certificação, claro, internacional, que a gente conhece, e que é muito difícil, a gente já sabia também. Agora, essa certificação no mundo, com conhecimento do mundo, é óbvio que você não consegue aplicar 100% desse conhecimento no Brasil, porque cada lugar tem a sua particularidade. Como é que é filtrar o que serve e o que não serve? Testa tudo antes ou fala isso aqui não vai aplicar? Você tocou um ponto importante, porque a cultura do Brasil é diferente da onde vem essa certificação. Os países lá fora trabalham mais na cultura preventiva.
Eles investem mais em segurança, as corporações investem mais em segurança, como segurança do negócio, né? E no Brasil é diferente. Então o Brasil é uma cultura reativa. E aí se você pega um público que tem a cultura reativa, ou seja, segurança no Brasil, como é que funciona? Só mexe, só tranca a porta depois que acontece, troca o cadeado depois que foi. Ela é corretiva. Ela é corretiva. Então a gente precisa identificar dentro de uma empresa qual é a cultura, qual é a predominância daquela cultura e, obviamente, precisa mostrar isso, tentar mudar essa cultura, quebrar essas crenças, esses paradigmas, com fatos, com históricos, com relatórios, com informações, com o objetivo que essa segurança preventiva vai trazer. Então, ou seja, de um grosso modo, você precisa justificar o porquê investir nessa segurança e qual é o benefício que essa empresa vai ter. Então, realmente, no Brasil é difícil e isso acontece em vários segmentos. Inclusive, foi tema até da minha... Quando eu me formei em administração de empresas, eu fiz um estudo da segurança nas empresas nacionais e mundiais, internacionais. E fazendo um comparativo dos dois tipos. Um comparativo dos dois tipos, exatamente. Então, a gente vê que as empresas que não têm uma cultura preventiva, a predominância é de cultura reativa no Brasil. Principalmente se ela já cresceu sem aquele pensamento de segurança estratégica. Então, é difícil em alguns casos. Eu lancei um livro, meu primeiro livro foi Segurança na Arquitetura e Construção, construindo empreendimentos mais seguros. E eu senti essa dificuldade porque quando eu levava esse tema para as construtoras, é como se eu estivesse trazendo algo novo. E realmente novo, é um conhecimento de fora, onde a gente começa a tratar a segurança lá no desenho arquitetônico. Então, tem que saber mapear, identificar como é que é a cultura das empresas e mostrar como mudar isso de uma forma, como eu falei, por números, por estratégias, por benefícios, de forma a mostrar isso. Só que é difícil. Agora, você falou que a gente sabe disso também, né? Que tem uma visão corretiva. Porque as empresas não têm uma cultura. Existe algum primeiro passo que uma empresa, que as empresas deveriam pensar em estrutura de segurança? O primeiro passo é esse. Qual o caminho que a gente tem que adotar? Sim. Independente se ela tem uma estrutura ou não de segurança, qual é a cultura dela ou não. É muito importante a empresa saber quais são seus principais ativos que devem ser protegidos, aquilo que é crítico. Então, aquilo que é crítico, que para o meu faturamento, por exemplo, aquilo que é crítico, se me roubarem, mesmo tendo seguro, o que eu tenho que proteger na minha empresa? Estoque, informações, pessoas, processos, operações. Então, isso vai variar conforme o nicho de mercado. Por exemplo, no varejo, a gente sabe que o varejo sofre muito com furtos e desvios internos, praticados por funcionários. Quando não são funcionários, são colaboradores terceirizados, mas que estão ali no dia a dia, né? Ou até alguns entregadores, enfim, pessoas que estão coligadas às operações da empresa. Então, no varejo, o principal ativo, muitas vezes, é o estoque, é a mercadoria. Então, precisa saber o que tem que proteger. Segundo passo, quanto custa se a empresa perder esse ativo? O custo do próprio ativo, furtar o estoque, entrar, assaltar e roubar o estoque. O que acontece? O que eu vou perder? Eu vou perder o estoque? Quanto que eu perdi de estoque? Quanto que o seguro me paga? Porque às vezes também não tem cobertura de seguro. E eu preciso ver outras perdas. Que perdas? Se eu fico sem o estoque, quantos dias sem faturamento? Então a empresa precisa mensurar quais são os ativos, quais são as suas perdas diretas e indiretas. E os maiores riscos. E os maiores riscos.
E a partir disso, tomar decisões estratégicas. Não é sair colocando lá um vigilante, saindo colocando um monte de câmera. Mas tem que pensar qual é a melhor estratégia para evitar o furto, ou o roubo, ou uma invasão. E para isso as empresas precisam ter ou um especialista que vá lá fazer as recomendações, ou ela tem isso no seu quadro. Ela tem um gerente de segurança, um diretor de segurança. Então depende o tamanho e o porte da empresa. Aí eu não quero ter estrutura de segurança. Então você pode sair ao mercado e buscar esse conhecimento de fora para que faça essa análise de riscos e traga para a empresa quais são os principais ativos, os riscos e como minimizá-los. Você falou uma coisa interessante. Você falou que a empresa às vezes sai em desespero e contrata um monte de vigilante, um monte de câmeras. É um desespero. E aí não cai naquela sensação, depois de ter feito isso, que eu estou sempre investindo em segurança e continuo vulnerável? Será que não dá essa conotação? Porque as empresas não querem investir. Fala assim, já gastei tanto em câmera, já gastei tanto... A gente escuta muito isso, né? Já gastei tanto em câmera, tanto em vigilância e não adiantou nada. Quer dizer, por que isso acontece, essa sensação? Eu vou falar que isso é o que mais acontece no mercado hoje do Brasil. Na maior parte dos segmentos acontece isso. Primeiro, por uma falta de conhecimento da amplitude da segurança, das estratégias, das técnicas. Então, é aquilo que eu sempre falo assim. Se você não souber identificar quais são os seus riscos, aquilo que eu não identifico, eu não vou tratar. Então, muitas vezes precisa de uma visão bem aguçada, bem cirúrgica, para poder identificar os riscos em potenciais, as ameaças em potenciais, as vulnerabilidades. E para isso tudo acontecer, é preciso ter o quê? Conhecimento, primeira coisa. Segundo, no Brasil, vamos falar, a minoria das empresas tem um planejamento de segurança, tem um plano de segurança estratégico, operacional, tático. Se eu não tenho um planejamento estratégico de segurança, então eu já estou fazendo compras, eu estou fazendo implantações que estão baseadas em quê? Então já começa por aí. E o que a gente mais vê é assim, acontece o crime, aí toma-se a medida, porque eu não tenho planejamento, a empresa não tem um planejamento, ela está suscetível a qualquer sinistro, a partir desse sinistro sai correndo, não tenho estrutura, não tenho visão, não sei o que fazer, toma uma medida, a empresa toma uma medida, muitas vezes paliativa, achando que aquilo dá a falsa sensação de segurança. Vamos colocar imediatamente um vigilante aqui armado aqui. Vamos colocar aqui mais câmeras. É o que a gente costuma ver. Só que aí desconhece o quê? Além de desconhecer a segurança, a complexidade da segurança, desconhece, muitas vezes, qual é o melhor equipamento para comprar. Quais são as melhores funções para aquele vigilante realmente fazer. Então, se eu não sei onde está a minha dor, meu problema, eu vou posicionar um vigilante no lugar errado. Se eu não sei qual é a minha dor e meu problema e não sei como resolver, eu vou encher de câmeras e não vai resolver. E aí se torna a falsa sensação de segurança, que é o que a gente mais vê hoje, Luiz. Assaltos acontecendo, empresas sendo invadidas e ela depois tem o quê? A imagem gravada. Isso é muito caro. Você tem um sistema de CFTV para somente dar uma imagem para a polícia, realmente é custo. Realmente é uma falsa sensação de segurança. Agora você falou num ponto que eu quero retomar. Projeto arquitetônico. E eu gostei muito desse ponto, que é um ponto que a gente vem discutindo no mercado de segurança há muito tempo, né? Sim. Eu vou fazer um paralelo para você, e não é um paralelo muito bom no que tange a arquitetura.
Mas, por exemplo, uma agência bancária, vai começar uma agência bancária. Quer dizer, a agência bancária, ela não tem só o arquiteto no projeto, Sim. tá? Tem o, entre aspas, o arquiteto da segurança que vai olhar e saber se aquilo lá é aprovado. O que a gente está colocando hoje é que, até hoje, a gente constrói alguma coisa alicerçado apenas por um viés. O viés da beleza, da arquitetura do arquiteto. Não estou falando mal de ninguém, mas Sim. com esse viés, não tenho como você falou, eu queria que você explorasse um pouquinho. Quer dizer, eu vou construir um prédio, eu vou construir um CD, eu vou construir alguma coisa, e não tem. Até, por exemplo, não é o nosso caso aqui, até o pessoal da limpeza, né? Poder opinar sobre os materiais, dificuldade para limpar tal, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa arquitetura da segurança. Sim. Esse é um tema que eu vou falar que muitas falhas de segurança elas já poderiam ser sanadas lá no desenho arquitetônico. Falhas físicas, falhas de layout, falhas da instalação, até os processos podem ser revistos pensando na segurança patrimonial, pensando na limpeza, pensando no incêndio, pensando em várias áreas integradas, você consegue corrigir o desenho. Se não é possível o desenho, o processo. Mas quando a gente pensa no processo também, muitas vezes a gente corrige o desenho. E aí o que acontece? No Brasil, principalmente, a cultura é reativa. Então o que a gente vê hoje? A gente vê hoje projetos sendo feitos e muitas vezes esses projetos eles vêm como você falou. Eles estão olhando, primeiro, a beleza do local. Como é que vai ficar a fachada? As pessoas estão mais preocupadas com a beleza do que muitas vezes propriamente a segurança. E aí, esse projeto, esse desenho, ele vai vir, se ele foi feito somente por um arquiteto que desenhou o projeto, não é a função do arquiteto não é. saber tudo. Não tem como. Não é? Então, cabe, por exemplo, se é uma corporação que está contratando um arquiteto para fazer o desenho de um novo CD, por exemplo, desenho de uma nova unidade, seja uma fábrica, seja um prédio, enfim, precisa ter conhecimentos, estratégias e técnicas de segurança para ser aplicada já no desenho. E para isso a gente precisa voltar lá atrás. Em que região vai ser esse novo empreendimento? Quais são as variáveis externas que vão impactar nesse empreendimento? Exemplo, criminalidade. Enfim, qual é a minha vizinhança? Como é que é o trânsito? Como é que é aquela região? Estou instalando uma empresa numa região que é altamente cheia de índices de criminalidade. Então eu preciso me preocupar um pouquinho mais nesse desenho. Eu preciso fechar mais a empresa através do desenho, porque o desenho vai trazer o quê? Um layout. Quando a gente vai aplicar estratégias e técnicas de segurança física no desenho arquitetônico, nós vamos estar fechando brechas, nós vamos estar pensando na segurança, na segurança do desenho, ou seja, eu não estou olhando aqui se é para pôr câmera ainda, não estou olhando aqui para pôr equipamento, estou olhando o desenho de forma que eu dificulte uma invasão, que eu dificulte uma intrusão, ou seja, eu estou criando um layout naturalmente defensável. Vou dar um exemplo. Aqui eu vou pôr um gradil de 1,80 m. Um gradil de 1,80 m, dependendo da área, ele se torna altamente vulnerável. Por quê? Porque ele é baixo. A única vantagem é a visibilidade. Então, no projeto, a gente tem que pensar na visibilidade. Por quê? Porque a visibilidade permite você identificar se está chegando uma quadrilha de criminosos, por exemplo. Ou, se a polícia está passando, ela está conseguindo observar se está tendo uma situação ali de assalto, por exemplo. Agora, se eu coloco um muro fechado, portões fechados, tem o lado bom e o lado ruim. Mas impediu a visibilidade externa, ninguém vê.
Então, a partir do momento que uma quadrilha invadir e render aquela empresa, ou prédio, qualquer que seja, não se vê. Então, a visibilidade é um ponto importante. Aí vem as estruturas físicas, que elas têm que ser colocadas em camadas. Então, o layout, ele vai, esse projeto, além de olhar o desenho, ele vai também descobrir quais são os materiais que vão ser colocados ali. Quais são os materiais? Que vidro que vai ser colocado ali? Que vidro que é o da guarita, por exemplo? É um vidro blindado, não é? O que vai ter nessa guarita? Qual é o layout dessa guarita que favorece o homem estar lá e ter condições de trabalho, ter visibilidade e ter os recursos apropriados na mão dele? Então, a palavra que eu posso usar, então, no que você está falando, e me corrija se eu estiver errado, é estratégia para montar barreiras físicas e naturais. É isso que você está me colocando? Isso. Estratégias, exatamente. Estratégias para montar as barreiras físicas e naturais. Rever processos. Eu peguei um caso há muitos anos atrás que... O que acontece? Não foi estudada a segurança na arquitetura. E pelo fato de não ter sido estudada essa segurança na arquitetura, hoje, nesse empreendimento, tem que ter um posto 24 horas de vigilante. Virou um custo eterno isso. Porque não fizeram uma entrada de serviço adequada para você receber fornecedores. E essa entrada, ela é totalmente vulnerável, você não consegue ter uma inclusa, você não consegue ter outras medidas. E aí o empreendimento hoje gasta com o posto. Virou obrigatório. Eterno. Posto eterno. Eterno. Então, quando a gente faz o estudo na arquitetura, você vai fazer segregação. Segregação de áreas, você vai separar áreas. Essa área é crítica, aí volta lá para análise de risco. Quais são meus bens? Quais são os ativos que eu quero proteger? Então, esse bem não pode estar aqui na cara da entrada. Essa sala não pode estar aqui posicionada porque ela é uma sala crítica. Uma empresa vai ter 2.000 funcionários. 2.000 funcionários, eles vão passar nesse corredor aqui perto da área crítica? Não pode. Não pode. Nós temos que segregar a área, nós temos que tirar essa sala daqui. Eu tenho que isolar essa sala aqui. Você pega um shopping, por exemplo. Vamos jogar o estudo arquitetônico num shopping. Então, assim... os caras entram no shopping para roubar uma joalheria. Ou entram para roubar a loja de celular. Quer dizer, se eu tiver uma joalheria beirando na porta do shopping, concorda que o risco é maior? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Não vão entrar no shopping, vão roubar e vão sair. Só que eu também estou expondo mais, eu estou atraindo mais o criminoso, porque aquela loja está na beira da porta. Normalmente elas são os lugares mais difíceis de acesso, mais distantes da porta. Então eu estou dando um exemplo aqui para a gente ilustrar. Então, um arquiteto faz o desenho da guarita. Se essa guarita está mal posicionada, ele vai blindar a guarita. Aí o que vai acontecer? Vai colocar um vidro enorme de guarita blindada que custa uma fábula. Será que precisa do vidro daquele tamanho? E tão grande. E será que não precisava de outros vidros para ele ter visibilidade? Então, o estudo corrige uma série de elementos imprescindíveis no desenho. Ou constrói uma guarita blindada e não tem caixa de passagem, né? Tem que abrir a porta para receber. Exato. Aí vem as obras, né? Aí vem as reformas e isso custa. Imagina você vai num empreendimento, acabou de ser construído e você fala que tem que fazer uma reforma. Ninguém aprova, né? Ninguém aprova. Então, é muito importante esse desenho para ter essa dissuasão. A gente tem que dissuadir, desestimular o criminoso a praticar o crime em qualquer empreendimento. Aí eu quero te fazer uma provocação. E aí a empresa resolve investir. E ela fala, uma empresa qualquer. E ela fala assim, eu quero investir em segurança eletrônica. E ela recebe propostas de vários jeitos. Sim. Customizadas, cada um de um jeito. Sim. Tem algum processo que a empresa deveria adotar na hora de escolher? Porque assim, a gente sabe disso, tem todo tipo de solução para todo tipo de tamanho, todo tipo de bolso. Exato. Extremamente, não tem uma coisa só, faz só isso e acabou. Tem Exatamente. tudo, cada um de um jeito. Como é que a empresa lá dentro vai falar assim, como é que eu devo comprar, como eu devo implementar, quando eu devo escolher? Existe um procedimento para isso?
Hoje, vamos contextualizar como 90% dos casos acontece, né? Então, muitas vezes, internamente, as empresas abrem um bid. Eu preciso comprar 200 câmeras, leitores faciais, enfim, alguma tecnologia. E jogam isso no mercado. E aí vai acontecer, vai receber um monte de proposta, cada uma com uma marca, cada uma com uma tecnologia, uma com menor preço, uma com mais alto. E aí vai ter uma disparidade de valores. É o que isso tradicionalmente acontece no mercado. O que tem acontecido no mercado também é que as empresas estão nivelando, muitas vezes, pela tecnologia mais baixo custo. Pega a marca mais barata do mercado e orça ela. E aí, são 2 parênteses que a gente precisa fazer. Quando você parte só internamente da tua demanda, você tem um limite de conhecimento. Então a gente esbarra com isso quando você vai falar, isso veio de compras. Quero uma cotação de tantas câmeras, tantos faciais, tantos torniquetes, tantas catracas. Você vê que parece uma compra que foi, parece estar comprando caneta. Então você vê que a pessoa, da onde veio sem conhecimento, porque você já viu pelo quantitativo, pelo escopo, né? E você vê as empresas se aproveitando desse escopo inadequado e aí entrando com equipamentos super baratos. É por uma questão de ética, eu não vou falar nome de marcas aqui, mas assim, são as marcas mais em conta do mercado e que o cliente que elaborou o escopo, ele não tem o conhecimento daquela marca, do que ela faz e do que ela deixa de fazer. Quando você paga mais barato, se você está comprando o equipamento mais barato, obviamente vai faltar alguma coisa. E aí como é que a gente resolve isso? O ideal seria que as empresas tivessem um projeto de segurança. Primeiro, tudo mapeado em planta. Tudo mapeado em planta. Segundo, precisa definir qual é a melhor solução. Não estou falando de marca aqui. Qual é a melhor solução? É um sistema de câmeras que grava X dias? É um controle de acesso facial? É uma cerca? Enfim, eu quero esses sistemas isolados ou eu quero eles integrados? E para definir isso, obviamente, quem vai tomar conta disso? Vai ter alguém observando? A minha portaria vai observar? Então, se a minha portaria vai tomar conta da segurança, ou a minha sala de segurança, então eu já não posso ter sistemas isolados. Eu já tenho que estar com sistemas integrados um no outro para que gere. Quando a minha cerca disparar, aciona a câmera e aparece na tela para aquela pessoa que está com a responsabilidade de observar. O que a gente vê muitas vezes é que tem um monte de monitores, um monte de câmeras e colocam um sujeito lá que não está vendo nada. Então, o que vai resolver para a empresa? Um projeto. Projeto de preferência. Tem 2 caminhos para o projeto. Ou ela contrata um projeto neutro, ou seja, de nenhuma empresa que comercializa os equipamentos, ou ela vai chamar lá 3, 4 empresas e ver quem faz um projeto. Qual delas consegue fazer o melhor projeto? Então, o importante é ter um projeto para cotar o mesmo modelo, cotar a mesma solução, cotar o mesmo modelo, a mesma marca. E essa marca, esse equipamento, ele tem que ser adequado ao local que vai ser instalado, ao risco e à perda. Então não adianta eu querer colocar, vou dar um exemplo, não adianta eu querer colocar uma câmera mais barata
no estoque aonde ali eu posso ter perdas de 10 mil reais por dia. Eu vou colocar uma câmera de 200 reais ali, uma câmera mais barata. Então, precisa ter essa balização do que a câmera, o que a câmera vai proteger. Só que a maioria das empresas que vendem e instalam esses equipamentos não fazem isso. O que você está me dizendo, tentando fazer uma analogia, Davi, eu vou tentar fazer analogia. E vou usar suas palavras do bid, né? A empresa vai fazer um bid. E me parece que é o seguinte, me compre o smartphone, ponto. E aí você tem smartphone XY, com uma câmera XY, com uma bateria XY, com software XY, com um zoom de câmera XY, com a capacidade de bateria que dura tanto tempo, que você falou, o que está acontecendo é que precisa balizar qual smartphone que eu preciso. É isso que você está dizendo. Para quem não entende de segurança, está nos ouvindo agora. Você está dizendo, olha, precisa fazer um projeto para falar assim, qual smartphone você precisa? Porque você pode, às vezes, uma pessoa pode usar realmente o mais barato, né? Então, se for meu pai, por exemplo, o mais barato tá ótimo, porque ele não sabe todos os recursos. E quanto maior o ícone, melhor ainda. Exatamente. Então, eu preciso saber quem vai usar e o que quer daquilo. Isso. Então, é por isso que eu falei, né? A gente tem que ter numa planilha, qual é realmente o equipamento, a marca, o modelo. E na área de câmeras, CFTV, existe mais, as pessoas não sabem, mas existe mais de 400 marcas hoje só na parte de CFTV. Então, assim, é difícil o consumidor realmente comprar. Quem costuma comprar bem é a empresa que tem já um gerente da área de segurança, que frequenta as feiras, que está antenado com tecnologia. A tecnologia está mudando a cada dia. Mas ela tem que ter esse projeto para balizar, dar exatamente o quantitativo, marca, modelo e aonde é o ponto, realmente o melhor ponto para aquela aplicação. Seja uma câmera, seja um facial, enfim, seja qualquer outro sistema. Tá? Além disso, pensar quais são as áreas mais críticas. Quanto mais crítica a área, quanto mais eu tenho, aquele local é crítico, quanto mais eu posso perder, eu tenho que colocar nesses pontos equipamentos profissionais, equipamentos de melhores marcas, equipamentos que não são os mais baratos. Vou dar um exemplo. Então você pode ter um projeto híbrido, que eu chamo. Um projeto onde faz de conta, 10% do projeto de 100 câmeras, 10 câmeras atende às áreas mais críticas da empresa. E essas câmeras, aí sim, elas têm que ser um equipamento de uma marca melhor, que dura mais, que tem a durabilidade, o MTBF dela, que tem a durabilidade maior, que ela não dá manutenção, ela aguenta temperatura, ela aguenta danos, ela tem uma resolução superior, ela tem inteligência artificial, enfim, eu preciso de que solução? Porque hoje eu vejo muito assim, hoje assim, as empresas estão colocando mais câmeras e mais leitores faciais. Parece que virou moda. Só que muitas delas têm só câmeras gravando. Só está gravando. Ela não está detectando. Quando detecta, dá disparo falso. A maioria. Ela não está detectando um evento importante. O controle de acesso não está identificando. Só está fazendo a identificação visual, facial nos pontos que faz. Normal. Mas, às vezes, é muito importante uma empresa saber que alguém tentou se identificar naquele leitor facial, ela não está autorizada. Por que ela foi lá? Então, se é uma empresa que tem estoque, é uma empresa que tem ativos atrativos, por que aquela pessoa foi naquele local? E hoje você pode ter um sistema que detecta isso. Não autorizou, mas ela me gera um alarme. Eu quero saber se uma pessoa não autorizada está tentando entrar aqui. Eu quero saber se uma pessoa não autorizada entrou numa área que é crítica. Então, para isso, precisa ter realmente o ideal, um projeto, toda especificação e, além disso, então nós falamos de projeto, ok?
Especificação, marca, modelo, quantidade, ponto, tal, mapeamento. Só que não é só isso. Não adianta você ter um bom projeto e ter um fornecedor que não tem qualidade. Você tem que saber selecionar o fornecedor. Quantos anos ele tem de experiência nessa solução? Primeira coisa. Eu, uma vez, numa consultoria, desqualifiquei um fornecedor que era para instalar um cabo de fibra ótica no perímetro. Era um perímetro muito grande, muito extenso, tinha que fazer detecção por fibra ótica. E a empresa chamou alguns fornecedores. E um deles foi desqualificado. Por quê? Porque nunca tinha instalado. A empresa vendia, mas nunca vendeu e nunca instalou. Então foi desqualificado. Por quê? Porque não tem experiência com a solução. Então o importante, a seleção do fornecedor, não é só olhar se ele está com os impostos em dia. Isso é obrigação. Tem que olhar a parte financeira, a parte contábil. Mas qual é a capacidade técnica dessa empresa instalar essa solução? E depois, e o pós-venda? Precisa ser visitada a sede dessa empresa, porque você vai ter um casamento com essa empresa. Geralmente você vai ter que, quando você compra um sistema robusto, ou você loca, né, que é muito normal as empresas locarem o sistema, você tem o quê? Um contrato de manutenção com SLA. Então é importantíssimo quem está fazendo o processo de compras, quem é o decisor, saber como selecionar o fornecedor e ir auditar o fornecedor. Não é só pedir referência de qual cliente está atendido. Vá até a sede dessa empresa e vá ver a estrutura que tem capacidade para me atender, principalmente se vai ser monitorado por essa empresa. Porque você pode ter ainda o contrato de manutenção e ainda está monitorando as imagens, está monitorando todo o sistema. Então, é muito importante esse processo que a maioria, infelizmente, não faz. Solta um bid e deixa as empresas verem. Com escopo aberto, você vai receber de tudo. Você comentou agora há pouco sobre a velocidade da tecnologia, da mudança e tal. Então, vem uma questão difícil agora para você. Que é, às vezes você terminou de falar a resposta, talvez mude, tá? Mas vem uma questão difícil o que a gente tem hoje mais eficaz de segurança para empresas? Tem um ponto mais eficaz, ou algumas coisas mais eficazes? Tem. Aí o assunto é bem amplo no seguinte aspecto, né? Então, por exemplo, se a gente começar do perímetro para dentro. No universo de tecnologia, nós vamos proteger do perímetro para dentro. Né? Nós temos aí, no lugar de cerca elétrica hoje, você pode ter um cabo óptico que detecta com precisão zonas que você divide todo o perímetro em zonas. Tem tecnologias que chegam com uma precisão de 3 metros, 5 metros. Para um perímetro que tem mais de 1 quilômetro, 4, 5 quilômetros, quer dizer, falar 3, 5 metros é um ponto muito preciso para o Honda chegar em tempo. Aí, então você vê, a tecnologia aliada à mão de obra. Agora, se eu pego lá, põe uma cerca elétrica num perímetro de 1 quilômetro, vai ter lá pelo menos talvez 1 ou 2 centrais de choque, dependendo do padrão. Há centrais aí que conseguem fazer o monitoramento desse 1 quilômetro, às vezes com uma central só de choque. Mas assim, quando a gente não tem o ponto preciso do perímetro, você tem um setor de 100 metros, vai mandar um Honda, demora até ele achar. Agora, quando eu tenho precisão, mas tudo isso que define é o risco. Esse perímetro está perto do meu estoque, ali eu preciso ter precisão. Não, esse perímetro aqui está longe do estoque. Não preciso ter tanta precisão. Projeto híbrido de novo. Estou linkando as coisas aqui para deixar claro a quem está nos assistindo. Né? Na parte de câmeras, hoje, todo mundo sabe que é câmera IP. Todo mundo sabe que é câmera IP. O que tem de melhor em câmera IP hoje? Então, assim, a resolução, funções de iluminação, contraluz, etc. Só que, assim, hoje nós chegamos num avanço da inteligência artificial. Tem câmeras que têm analítico de vídeo e tem câmeras que a gente pode transformar em inteligência artificial. Agora, não vamos entrar ainda nesse universo de inteligência artificial. Vamos entrar no sistemas eficazes. Então, por exemplo, tem vários tipos de leitores faciais hoje. De novo,
equipamentos que eu falo básicos, há equipamentos profissionais. Não falo básicos, baixa tecnologia, profissionais, alta tecnologia. Então, tem leitores faciais hoje que pode se transformar numa câmera. Tem leitores faciais hoje que não falham com nenhuma pele. Tem leitores faciais que são anticlonáveis. Então, isso é um avanço. Ou seja, se o criminoso instalar um chupa-cabra no leitor facial, não vai conseguir coletar os dados. Enquanto a maioria dos equipamentos que são mais baratos podem ser clonados. Isso é importante as empresas saberem, por quê? Por causa do LGPD. Então, dentro de uma segurança estratégica, a gente tem que atender a legislação. E aí, na parte de controle de acesso, nós podemos fazer facial, identificação facial pelo próprio leitor, como também pode fazer hoje por câmeras. Câmeras de CFTV, é possível fazer a leitura facial, identificar ali uma pessoa que eu chamo de blacklist. Essa pessoa pode ser um blacklist numa determinada área. Essa pessoa não está autorizada a entrar no estoque. A partir do momento que a câmera está lá e eu tenho um software onde eu faço a identificação e o reconhecimento facial, pode me gerar um alarme naquela área. E isso, para muitas empresas, é muito importante, saber que um funcionário ou um prestador, um colaborador, alguém ali entrou numa área não autorizada e já recebeu um alarme. Então, esses são os avanços. Agora, muita coisa pode ser feita com integração de sistemas. Nessa integração de sistema, a gente tinha deixado um pouquinho de lado a IA, quero retomar com a IA. A IA está nesse processo com as câmeras, com a central de monitoramento, que nível que está e se realmente é confiável usar essa tecnologia hoje? Sim. A gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente fala IA hoje, se você digitar lá no Google, câmera com IA, vai aparecer para você um monte de coisa. Inclusive, bem baratas. Só que aí você começa a ter, com esses equipamentos, disparos falsos. Porque essa IA que chamam de IA, na verdade é um analítico de vídeo. Um analítico de vídeo onde foi embarcado uma inteligência de, por exemplo, detectar uma pessoa, só que ela não entende o cenário, ela não entende o contexto do que está acontecendo. Essas câmeras com IA que o pessoal fala, eles traçam uma linha. Se uma pessoa passar naquela linha, dispara. Só que ela não está entendendo o cenário. Quando a gente fala de câmera com o IA, aí eu vou trazer outra palavra por detrás disso, um deep learning, com autoaprendizado. Ou seja, a partir do momento que essa câmera é instalada naquele ambiente, ela vai levar alguns dias para começar a fazer a leitura daquele ambiente, a entender aquele ambiente, o que acontece naquele ambiente por hora, por períodos, quantas pessoas. Ou seja, ela começa a aprender o cenário. Tem algumas tecnologias que levam, em médias, 15 dias úteis para aprender, outras um pouco mais, algumas às vezes um pouco menos, depende muito do cenário. Mas aí sim se tem uma câmera com inteligência artificial que ela pode realmente detectar se uma pessoa... Ali ninguém corre, mas a partir do momento que uma pessoa corre lá dentro, ela vai identificar aquilo como uma anormalidade. Ela vai começar a identificar comportamentos que são fora do padrão do que ela observou. E aí, esta IA, geralmente essas IAs são produtos mundiais, são tecnologias mundiais avançadas, são importadas, custam bem mais caro, mas transformam qualquer câmera IP num agente autônomo de segurança.
Hoje já existe algumas empresas no Brasil que estão começando a desenvolver isso. E aí, essas câmeras elas começam a detectar comportamentos suspeitos, detecção de arma de fogo, tailgate, invasão com um veículo atrás, né? O tailgate veicular, o tailgate veículo, uma pessoa, não pode, o funcionário não pode, ninguém pode entrar naquela doca, ninguém pode entrar naquela entrada do caminhão, né? Então, se ali passar um caminhão junto com uma pessoa, ela vai gerar um alarme. Ela aprendeu, ela tem um motor ligado para isso, né? Geralmente a IA você tem um motor que você liga a ela para ela começar a aprender o ambiente, começar a detectar aquele objetivo. Ela tem um objetivo de detecção. Você liga o motor de intrusão, ou seja, de invasão. Ela vai começar a observar o ambiente, tá cheio de árvore, árvore ventando, passa coruja. Ela vai filtrando isso. Não, isso não é invasão, isso não é invasão. Ela aprende. Isso não é invasão, isso não é invasão. Até a hora que chega uma pessoa com um monte de árvore balançando, ela detecta a pessoa. Naquelas câmeras mais baratas que você acha no Google, ficaria dando disparo nas árvores. Disparo, 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 disparo. Está cheio de centrais de monitoramento, cheios de CCOs, de empresas, cheios de SOC, né, em inglês hoje, porque as pessoas estão falando muito SOC, né, que é a sala de monitoramento, né, eu estou monitorando toda a minha empresa, eu tenho meu vigilante lá, eu tenho meu operador, eu tenho vários monitores, né? Essas empresas que têm essas câmeras só com um analítico que falam que é IA, tá cheio de disparo falso. Você está me lembrando coisas de 25 anos atrás, quando você colocava nas câmeras e como tinha árvore balançando, você cortava, você lembra disso? Você cortava, então a câmera não vai filmar ali, porque a árvore balança tanto, incomoda tanto e gasta tanta fita no time-lapse. Exatamente, né? Nós somos dessa época. Do time-lapse, gasta tanto time-lapse que era melhor o seguinte, ó, corta essa árvore, não vamos filmar essa área. Aí você mapeava toda a tela para tirar quais as árvores que balançavam, quer dizer, aquilo lá ficava vulnerável, mas só para não incomodar e não gastar fita. Exatamente. Né? É outro momento. Agora, você pode... Claro que sem colocar nome, você tem algum case que a IA e a câmera ajudou? Tem. Tem e... Não precisa dizer o nome, só o case. Não, tem. Eu participei de alguns projetos com o grupo Alpha Security em usinas solares. E aí, nessas usinas solares, para você ter ideia, há muitos anos atrás, foi usado no perímetro dessas usinas essas benditas câmeras com IA. E o que aconteceu? Dava disparo falso. Entupia a central de monitoramento de disparo falso. Árvore, bicho, enfim, pássaro, tudo que você imaginar, influência, chuva, né? Enfim, tudo. Raio, não detectava. Quando tinha uma invasão, não detectava a invasão. E aí, na época, eles foram atrás de solução e chegaram numa inteligência artificial com Deep Learning. E realmente, que eu sei, a Alpha se tornou um case de sucesso com usinas. Monitoram várias usinas solares. E essa IA realmente tem uma precisão muito eficaz. Detecta realmente invasão pelo perímetro. Então, por exemplo, só para ilustrar, quando você coloca no perímetro câmeras que dizem que tem IA que é o analítico, né? É IA porque detecta a pessoa, mas ninguém explica que essa IA, dentro dessa câmera, que é um analítico de vídeo, que tem a cerca virtual ali, ela só vai detectar se a pessoa estiver em pé. Mas indivíduos gatinhando, ela não detecta. E aí com essa IA, ela, implantada nessas usinas, ela começou a detectar indivíduos entrando, porque o criminoso que quer realmente roubar, que vem de quadrilhas, ele tem um objetivo, ele estuda o ambiente, ele sabe.
Ele sabe o limite da câmera, ele sabe o alcance do infravermelho, ele sabe, ele vai na feira de segurança, ele vai dar um jeito, né? Então, essa inteligência artificial, ela supriu essa necessidade e começou a fazer a detecção com precisão das invasões, quase zerou disparos falsos, quase zero disparos falsos, num ambiente crítico, né? Um ambiente perimetral de usinas, muita vegetação, enfim, vários bichos, várias coisas, né? Onde a IA realmente ela filtra totalmente aqueles disparos falsos e joga para o operador aquilo que é verídico. Então o operador recebe realmente a invasão. E só que importante, até atrelando o case a eles, muito importante é que não adianta só a tecnologia IA lá. Ela detecta. Mas o que precisa além disso? Pronta resposta. Porque porque, veja só, usinas solares, elas são em lugares afastados. Elas estão em lugares isolados, longe da polícia, longe dos órgãos públicos, né? Então, por mais que detecte, muitas vezes o criminoso ainda continua praticando delito, porque ele sabe que ele está longe. Ele sabe que vai demorar a chegar a polícia, ele vai tentar. Qualquer apoio. Né? E nesse ponto, eu sei que a Alfa vendeu para essas usinas um serviço muito eficaz de pronta resposta. Aciona seus agentes e vários cases foram presos. Conseguiram pegar a quadrilha saindo da usina com material, prender essa quadrilha, trazer o material de volta para o cliente. E foi aí que eles foram ganhando vários clientes. Então, o monitoramento da própria Alfa usa essa IA dentro da central de monitoramento deles. Que bom. É na ponta e lá, e aciona a resposta. Agora, Davi, a gente chega numa hora do podcast que eu peço um presente. Tá bom. E o presente que eu sempre peço é qual o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos assistindo agora. Olha, diante de tudo que eu falei, eu vejo que o meu conselho aqui é faça o básico bem feito, que é primeiro tem que saber o que você quer proteger, qual é o risco disso. E principalmente, quanto vai se perder? Porque muitas vezes não se faz essa conta. Se fala assim, eu quero colocar um monte de controle de acesso, câmeras aqui, eu quero, enfim, fazer alguma coisa. Botar um vigilante, né? Mas não se faz a conta de quanto realmente a empresa pode perder com a subtração daqueles bens e com os impactos indiretos. Então, isso tem que calcular. Isso tem que vir da empresa. Quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria, a gente vai justamente para identificar isso. Tá, você pode perder 1 milhão. Quanto que o seguro cobra? O seguro não cobre essa operação. Não cobre, tá bom. Então é 1 milhão. Além disso, quais são as perdas indiretas? Quanto tempo sem faturamento? Reputação da imagem, né? Porque a proteção não é só os bens, informações, ativos, pessoas, não é? Enfim, tem uma série de coisas aí. Então o conselho é, saiba o risco e a perda. E na hora de comprar equipamentos, tenha no mínimo um projeto. Defina um projeto, nem que seja com a melhor empresa. Às vezes o cliente não quer pagar um projeto. Tem muitas empresas que oferecem o projeto, às vezes como um bônus, você fecha aqui comigo, ou te dou um desconto, enfim, cada um de um jeito. Mas tem que ter um projeto para fazer isso. E aí sim, olhe os fornecedores, visite os fornecedores. E, principalmente, se puder, trate a segurança já na arquitetura. Mesmo que for uma reforma, mesmo que for uma ampliação, tem que tratar a segurança no desenho. Lembrando que a segurança, talvez aqui entre o meu melhor conselho, a segurança não é só câmeras e um vigilante. Segurança é estratégia em primeiro lugar, que começa com a identificação de riscos, definir estratégias, políticas, normas, procedimentos. Aí vem a segurança física, que começa lá no desenho arquitetônico. Aí vem a segurança humana. O papel humano é muito importante. Ele tem que estar treinado, ele tem que ter procedimentos claros, porque ele é a resposta no local. Às vezes até chegar a polícia, até chegar um atendimento.
né? A segurança eletrônica, como eu falei, a segurança pronta resposta. Precisa todo plano de segurança. Tudo que se faz de segurança tem que ter resposta. Não adianta colocar 200 câmeras e só gravam, não tem resposta. Vai gerar perda e vai entregar um vídeo. Então tudo tem que ter resposta, seja local, tem que ter resposta externa, que são os órgãos públicos, e uma empresa de monitoramento. Então esse é o meu melhor conselho para que as empresas evitem perdas. Planejar é a arte da segurança, é a arte de qualquer empresa para saber seus riscos e ter a continuidade do negócio. Davi, excelente conselho. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a todos aí também que estão nos assistindo. E mais uma vez aqui, Luiz Henrique, parabéns aqui também. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço se inscreva em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, e no nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.